A Café FM apresenta... Fala sério. Entrevistas com personalidades da região, com informação e credibilidade. Ou seja, você vê 5 mil famílias. Não, e aí a mentira virou o prato do dia, né? Fala sério. Aqui, na Café FM. Quarta-feira, 5 de junho, começando aqui mais um Fala Sério de hoje, nessa data tão importante, nessa semana que dedicamos aí ao dia... a Semana do Meio Ambiente, né? O mês de junho é especialmente voltado para reflexões de conscientização sobre o cuidado com o meio ambiente. E hoje, 5 de junho, comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. A Semana do Meio Ambiente, anualmente celebrada na primeira semana de junho, tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância da preservação ambiental e incentivar ações sustentáveis. A data foi instituída em 1972 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, durante a Conferência de Estocolmo, que marcou o início de um movimento global em prol do meio ambiente. Nos últimos anos, o evento tem ganhado uma dimensão ainda mais significativa ao ser impulsionado pela mensagem de compromisso com a sustentabilidade da Igreja Católica, refletida nas recentes encíclica Laudato Si, de 2015, e a exortação apostólica Laudate Deum, de 2023, do Papa Francisco. Para celebrar esta data tão importante, hoje, dia 5 de junho, estamos recebendo aqui o senhor Valdomiro de Paula Lopes, chefe do Parque Nacional do Caparaó, que abriga o terceiro ponto mais alto do país, o Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude, e também a jovem Raquel Fernandes Zorzarnelli, engenheira florestal, bolsista de apoio científico. Valdomiro tem formação em engenharia florestal, mestre em botânica, analista ambiental do ICMBio, ainda como servidor do IBAMA, atuou na Reserva Biológica de Abufaro e no Parque Nacional do Itaú, do estado do Amazonas, entre 2003 e 2005, como chefe da Reserva Biológica da Mata Escura, no Jequitinhonha, Minas Gerais, entre 2005 e 2008. Trabalha no Parque Nacional do Caparaó desde 2008, atuando como chefe da unidade entre 2009 e 2010 e novamente a partir de setembro de 2023. Sejam bem-vindos aqui à Rádio Café. Você, Valdomiro de Paula Lopes. Já até questionamos aqui se somos parentes por causa do Paula Lopes, né? E também a Raquel Fernandes. Sejam bem-vindos à Rádio Café FM. Bom dia, Rômulo. Bom dia a quem nos ouve, a quem nos assiste. E realmente, a curiosidade do nosso sobrenome, porque você comentou aí das minhas andanças, né, pelo norte do país e tudo, mas eu sou natural aqui de Alto Jequitibá. Então, depois de um longo percurso, retornei à minha terra natal, muito feliz lá no Parque Nacional do Caparaó. Bom dia, Rômulo, bom dia a todo mundo também que está ouvindo e assistindo, e obrigado aí pela oportunidade, né? Pois é, um assunto muito bom de se falar e delicado também ao mesmo tempo, nos tempos que estamos vivendo, né? Onde o meio ambiente, as florestas, os animais, a natureza pede socorro, né? Hoje em dia também da ecologia. Valdomiro, em seus 63 anos, o Parque Nacional do Caparaó traz consigo muitas histórias, acontecimentos e bagagem histórica. O parque possui um histórico muito rico que vem ao longo do tempo reproduzindo os diferentes ciclos de desenvolvimento econômico da região. Fale pra gente como está funcionando o funcionamento, né? Como está o funcionamento do parque hoje e quantas pessoas fazem parte da equipe? Bem, para não gerar confusão com as idades, né? Que os 63 anos do Parque Nacional. Eu tenho apenas 53. Na hora de eu elaborar a pergunta aqui. Não, saiu... perfeito. Mas inclusive é legal destacar porque o Parque Nacional do Caparaó é um dos mais antigos do país. Foi criado em 24 de maio de 1961. Então ele acabou de completar 63 anos. E, bom, falando assim rapidamente sobre o funcionamento do parque, no atendimento à visitação, né, ao uso público, o parque funciona de terça a domingo, de 7 às 17 horas. Não tem cobrança, né, desde 2016 está isento de taxas de ingresso.
Então, as pessoas têm muito essa dúvida. Oferece diversos atrativos, né? São 2 portarias, lá por Alto Caparaó, Minas, e por Pedra Menina, Espírito Santo. Então, tem diversos atrativos de cachoeiras. Temos a clássica caminhada até o Pico da Bandeira, como você colocou, né? 3º ponto mais elevado do país. E temos também as áreas de acampamento. Então, tem a oportunidade das pessoas pernoitarem no parque. São 4 áreas de acampamento, 2 em cada uma das portarias. E é importante o pessoal estar atento que para o acampamento, especialmente de sexta até domingo, é necessário fazer uma reserva antecipada. Então, é importante acessar o site do parque para ter essas informações, para fazer a reserva. É muito concorrido agora na época do inverno, né, especialmente. Então, tem que correr mesmo para conseguir as vagas. Depois a gente pode falar o site do parque? Ou já coloco de uma vez? Você pode falar, sinta-se à vontade. www.icmbio.gov.br/Parnacaparaó. E lá também o visitante, né, interessado em conhecer o parque vai ter a oportunidade de tanto ver sobre os atrativos quanto sobre as normas de funcionamento. Tem que estar bastante atento. Por exemplo, quem quer ir ao Pico da Bandeira, quer fazer a caminhada durante o dia até o Pico da Bandeira, ele deve chegar no parque, nas portarias, entre 7 e no máximo 8 horas da manhã, que é o tempo que você precisa do dia para fazer a caminhada, né? Cada indivíduo, cada visitante tem que portar uma lanterna. São lanternas individuais, não é a lanterna de celular, precisa ter uma lanterna. Aí as pessoas questionam, para que eu vou de dia? Mas é muito comum as pessoas, face do cansaço, demorarem a retornar e, por vezes, serem pegos pela noite ainda na trilha. Então, é fundamental. Além de roupas adequadas, agasalho, mochila, alimento, água, calçada adequada. O horário, você já falou, horário de funcionamento, né? 7 às 17, entre 7 e 8 horas para a subida ao Pico da Bandeira, que a gente chama do bate e volta, né? Para a subida diurna. E o ingresso na unidade de 7 às 17, de terça a domingo. Segunda-feira é dia de manutenção, o parque não está aberto. Quais são os maiores desafios na sua rotina como chefe do parque? Aí são vários, né? O parque tem 32 mil hectares, então para as unidades de conservação do país como um todo, talvez não seja tão extenso, mas para a nossa realidade, na nossa região, no bioma Mata Atlântica, é bastante extenso. E ele tem parte em Minas, né? A menor parte, cerca de 20% do território está no estado de Minas, 80% aproximadamente no território do estado do Espírito Santo. Então, são 9 municípios, são 4 municípios por Minas, 5 municípios pelo Espírito Santo. Então, tem todo o trabalho voltado para proteção, né, para conservação nesse território. É um perímetro muito grande, né? A serra tem um perímetro muito grande. Então, a gente tem os desafios voltados para controle de caça, né, os ilícitos ambientais, que aí a parte da fiscalização, caça, corte de palmito. A gente enfrenta todo ano, na época seca, o risco de incêndio, então é um grande desafio. E temos trabalhado também com equipe bastante reduzida, então tem as questões internas, né, de logística, de recursos humanos e de recursos financeiros, que muitas vezes nos limitam. Então é um esforço muito grande da equipe para garantir a proteção e também o uso público, né? Porque a gente o parque recebeu em 2023 aproximadamente 116 mil visitantes, que é um número bastante expressivo para nós. Então, imagine que isso demanda um gasto de energia, né, um esforço muito grande da equipe. Você havia perguntado sobre a equipe. Nós hoje temos a equipe bastante reduzida, como eu disse. Somos 3 servidores efetivos e outros 27 colegas que são servidores temporários, que são os agentes temporários ambientais. Temos uma equipe de terceirizados que trabalham com a manutenção, conservação.
Temos a Raquel como bolsista, mas ainda assim a gente tem um número reduzido para dar conta de todo esse trabalho. Uhum. Você falou em queimadas, né, na época seca. Você já tem um grupo já específico para atuar no Parque Nacional, caso venha precisar, ou vocês precisam da ajuda de outras pessoas? Nós temos os agentes temporários ambientais brigadistas, que são formados para esse trabalho, né, de prevenção e combate a incêndio. Eles agora, recentemente, a gente tem um certo número de atas, né, que são esses agentes, que ficam conosco ao longo de todo o ano, e temos um reforço no período seco. Então, a gente tem uma contratação. Esse ano a gente ainda está, em função dos cortes, a gente ainda está em suspenso ou em dúvida se vamos conseguir, mas geralmente a nossa equipe de brigadistas é constituída por 18 brigadistas, que aí fazem o trabalho de prevenção, construção de aceros, orientação dos proprietários, as rondas, né, preventivas, e do combate aos incêndios propriamente dito. Eu queria até acrescentar, aproveitando aí sobre os desafios, e eu falando das nossas limitações, e acho que hoje é um dia muito oportuno, que as pessoas de repente estão vendo, ou é importante que estejam atentas aos meios de comunicação, e hoje é um dia de muitas manifestações nesse sentido, que nós estamos em mobilização, a carreira de especialista em meio ambiente, envolvendo o ICMBio, os colegas do IBAMA, os colegas do Serviço Florestal Brasileiro e do Ministério do Meio Ambiente. Estamos em mobilização desde o início do ano por conta de necessidades de reestruturação da carreira. A gente precisa, né, do aporte de mais recursos, a gente precisa de concursos públicos. O contingente de servidores é muito reduzido. Então, hoje é um dia em especial, e as pessoas podem acompanhar aí as notícias, que no país inteiro teremos manifestações, e eu aproveito o espaço e agradeço pela oportunidade de poder levar essa mensagem, porque a gente precisa do apoio da sociedade para valorizar a nossa carreira, para valorizar as nossas unidades de conservação, para valorizar os servidores da área ambiental que defendem, que lutam, né, pela conservação dos recursos naturais do país. Hoje nós temos duas entradas, né, dois acessos, lá no Alto Caparaó e a outra aqui em Dores do Rio Preto, na Pedra Menina. Tá para surgir um outro acesso aí? Ou vai ficar só nessas duas mesmo? O só já é bastante, né? Mas temos sim, o plano de manejo do parque, ele de 2015 foi revisado. Ele traz algumas outras possibilidades, várias outras possibilidades de uso público na unidade. E o que a gente tem agora de concreto sendo implantado, né, acontecendo de momento, é a travessia dos Sete Cumes, que se iniciará lá em São João do Príncipe, município de Una, no norte do parque. É uma trilha de longo percurso e chegará até a Casa Queimada, Pedra Menina, aqui em Dores. Então vai ser uma grande travessia ao longo de toda a serra, passando pelos 7 pontos mais elevados, são esses 7 cumes, né, os 7 picos da Serra do Caparaó. Essa já está em andamento, em implantação. A gente ainda não tem ainda a data de início, né, de operação, mas já está para acontecer. Existem outras possibilidades, né? Existe um anseio grande lá da prefeitura e do povo, do pessoal, do povo capixaba, em especial lá de Ibitirama, porque o Pico da Bandeira, às vezes as pessoas não sabem, mas o cume do Pico da Bandeira, de fato, está no município de Ibitirama. E eles têm um anseio grande de ter um acesso direto, digamos assim, pelo município até o Pico da Bandeira, ao qual nós somos sensíveis, o ICMBio é sensível a isso, entende, né, que é uma demanda justa. Aí, contudo, para que a gente avance nisso, a gente precisa fazer com muita responsabilidade, né? Abrir um acesso, abrir uma portaria, a gente precisa de ter o ordenamento da visitação, e aí a gente vai precisar muito do apoio da própria prefeitura porque vai precisar estrutura, funcionários, exatamente, veículos, né? Então é algo que vai ter gastos, né? Então
Exatamente. E no momento, até como eu já disse, né, nós temos grandes limitações. Mas essa é uma outra possibilidade que vem caminhando, tem sido dito, né, tem sido colocado na imprensa e tudo, e que a gente está conversando e avançando com responsabilidade. Hoje a pessoa que sobe pelo Alto Caparaó para chegar lá no cume, quantos quilômetros ela percorre? Por Alto Caparaó, aproximadamente 7 quilômetros, até atingir o Pico da Bandeira. E pelo lado de Pedra Menina? Cerca de 4,5 quilômetros de caminhada. Porém, há uma diferença de nível. Isso. Né? Alto Caparaó é mais baixada. E o lado de cá, o Espírito Santo, é mais morro. Baixada seria muito boa vontade, mas até temos um trecho lá no pé do pico que realmente é uma baixada, mas o trajeto por Alto Caparaó é mais longo, porém esse ganho de altitude é mais moderado, né? Você vai avançando e subindo mais aos poucos, enquanto que por Pedra Menina você já tem logo um primeiro 1,5 km que você já vai para a crista da serra, né? E então exige um pouco mais, apesar de ser mais curto, exige um pouco mais na subida. Raquel, vamos conversar com você agora para você contar essa história sua lá no meio daquela montanha, né? Falar para a gente do projeto que você está desenvolvendo no Parque Nacional. Então, Rômulo, eu estou trabalhando num projeto que trata especificamente das espécies exóticas invasoras ali do parque, né? Que o parque, inclusive, é uma das unidades de conservação do Brasil aí, prioritárias para ações de manejo e controle dessas espécies. Né? Resumidamente, o que são essas espécies exóticas invasoras? São aquelas espécies que originalmente não são daquela área, não ocorreriam ali naturalmente. Então, alguém as levou, né? Elas foram colocadas ali intencionalmente ou não. E, de alguma forma, por elas terem várias vantagens competitivas com relação às espécies que são nativas dali, elas conseguem se reproduzir, se disseminar, se dispersar de uma forma que vai causar impactos à sociedade, à economia e à saúde das pessoas. Então, ali no parque, por exemplo, a gente já tem feito, né, um levantamento, assim, desde que eu entrei nesse projeto. E a gente tem muitas espécies de plantas, né? Por exemplo, capim-gordura, que agora está até florido, né? Está tudo rosinha lá nos barrancos. A gente tem o capim braquiário, a gente tem uma árvore também que que as pessoas gostam muito, né, de comer, né? Que é o fruto dela, da ameixa, a néspera, né? Que dá aquele frutinho amarelinho. A gente tem também a abelha africanizada, né? Que é uma espécie exótica invasora também. E também a gente está trabalhando aí com uma espécie que a gente acredita que não está dentro do parque, que é o javali, que é uma espécie exótica invasora ali, natural da região ali na Europa, Ásia e norte da África, que é importante também falar para as pessoas não confundirem com o queixada e o cateto, né, ou o catitu, que são duas espécies de mamíferos assim meio que porcos, né, do mato, que as pessoas chamam, que são nativas do parque. Então, o javali é uma outra espécie. Ele, na verdade, é a mesma espécie do porco doméstico, só que o porco foi domesticado, né? Ele foi domesticado e virou esse porco doméstico que a gente tem hoje. E a gente sabe que o javali, infelizmente, ele ocorre na região aqui, inclusive de Espera Feliz, né? Vindo ali mais ou menos de Caiana, Faria Lemos e subindo, né? Já tem umas 2 décadas aí que esse problema já existe aqui na região. Então, a gente sabe que ele ocorre em vida livre aqui na região e a gente está tentando fazer um levantamento, um monitoramento da ocorrência dessa espécie para tentar evitar que ela entre no parque, porque ele pode causar impactos ambientais, né, por ele ter o comportamento assim, de fuçar, de revolver o solo, de revolver nascente, de tomar banho, né, em área assim, de charco, né? Ele gosta bastante, igual o porco, né? Ele tem esse mesmo comportamento. Então, ali ele acaba que ele pode soltar parasitas da pele dele ali naquela água. Ele carrega muitas doenças também, ele é hospedeiro de várias doenças aí, que podem ser transmitidas tanto para humanos quanto para animais, né? E também o impacto que ele causa econômico, né? Porque a gente já vem fazendo esse levantamento, então a gente sabe que agricultores familiares, né, pequenos agricultores aqui, né, dos municípios aqui do entorno, já vêm sofrendo com os impactos tanto, né, principalmente nas lavouras de milho, porque ele come e destrói bastante essas lavouras,
quanto batata doce, plantio de mandioca, pomares de frutas. Então, é um problema bastante grande o javali. Então, a gente, inclusive, gostaria de já deixar aqui os contatos do parque para as pessoas, né? Porque uma das nossas frentes de trabalho é formar uma rede de colaboradores, né? As pessoas, as organizações ambientais, as associações, os sindicatos das cidades, para que eles possam nos enviar relatos da ocorrência de javali, que eles, né, que eles saibam, né? Tanto relatos presentes quanto antigos, né? Então, vou deixar aqui o e-mail do parque, é parnacaparaó@icmbio.gov.br, e o telefone do parque é o WhatsApp, né, para envio de mensagem de texto. É 21 97 895 7522. Então, para pessoas que estejam ouvindo a gente agora, né, a gente pede essa grande ajuda, essa colaboração da comunidade, para que, se souberem, né, da ocorrência de javali em algum lugar, no entorno do parque, assim, para poder avisar a gente, né? E aí eu agradeço também essa ajuda, né, das pessoas. E você falou de javali, nós temos conhecimento, sim, de algumas pessoas que acabam caçando javali, né, para o próprio consumo também e tal. Isso é legal, ilegal? Então, inclusive eu vou até citar aqui a instrução normativa do IBAMA, que é a número 3 de 2013, que quem quiser, né, pesquisar também é nessa instrução normativa que trata justamente disso. Ela declara que é uma espécie nociva ao meio ambiente, à economia, né, à saúde pública. Não importa o grau de cruzamento com o porco doméstico, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que no passado, né, gostavam de cruzar o porco doméstico com o javali para criar ali o java-porco, né? E isso também não é permitido pela legislação, né? Essa instrução normativa fala isso, né? E é ela que vai autorizar o controle, né? O manejo, né, por meio do abate. Então, a caça, ela é permitida, porém tem muitos critérios, você precisa de ter vários certificados, né? Você tem um site onde você vai fazer o seu cadastro, que se chama CIMAF, que é o Sistema de Informação de Manejo de Fauna, que é lá, né, a pessoa que queira caçar javali, ela tem que ir lá emitir um certificado de regularidade, ela tem todas umas normas que ela tem que seguir. Então, a caça e o abatimento do javali é permitido. É permitido. Porém, o consumo... de acordo, isso, tem que ter a inscrição lá para poder... Sim, tem que a pessoa que queira fazer isso, ela tem que estar ciente dessa instrução normativa 3 de 2013, tem que entrar nesse site do CIMAF para poder fazer todo o cadastro e para emitir a autorização também de caça, e lá ela também tem que relatar o controle. Abati tantos javalis, lá você tem que relatar tudo. O sexo do javali, o tamanho, peso, estimado, essas coisas todas. E você perguntou do consumo, né? O consumo, pela legislação, ele não é proibido, mas a comercialização da carne, dos subprodutos do javali, ele é proibida. E a questão do consumo é importante falar, assim, que, como eu disse, é uma espécie que pode carregar muitas doenças, né? E também pelo que a gente vem estudando, assim, a gente observa que o javali, visivelmente, assim, você olhando, ele parece que não tem nenhuma doença. Ele está sempre forte, parece que está sempre sadio, mas às vezes quando você abate, né? E aí você vai abrir o animal, vai colocar a mão ali nos fluidos dele, né? Aí que você às vezes vê alguma doença, alguma coisa, um parasita, né? Então tem que ter muito cuidado ao manusear, né, o animal. Seria importante a pessoa manusear sempre com luva, pela questão do contato com a saliva e com o sangue, né? E o consumo deve ser feito, se for feito, né, que a pessoa faça a carne muito, muito, muito bem passada, assim, extremamente bem passada, para evitar qualquer questão assim de saúde, né? Já comeu javali, Valdomiro? Não. E não é, na verdade, não é recomendado, né? Mas eventualmente a gente também tem a obrigação de porque a gente sabe que de acontece, orientar, né? A gente sabe vez. Não adianta fingir que não acontece. O Brasil, assim como qualquer país do mundo, enfrenta ameaças ao meio ambiente. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 90% dos municípios brasileiros apresentam problemas ambientais. E entre os mais relatados são as queimadas, desmatamento e assoreamento. A conservação ao meio ambiente e a sustentabilidade se tornaram duas demandas essenciais para a sociedade, para as empresas. Na sua visão, Valdomiro, o que podemos fazer para contribuir
na preservação do meio ambiente na nossa região, ainda mais que estamos localizados em uma região privilegiada que é o entorno do Parque Nacional do Caparaó? Bem, é aquela cartilha bastante básica, né, que a gente precisa praticar de fato, né, todos nós devemos praticar. Eu acho que eu penso assim, que vai desde o cuidado com a geração de lixo, né, então quanto menor a geração de lixo, melhor. Se a gente tem a oportunidade de fazer a separação, então que a gente consiga fazer reciclagem, isso é uma ação importante. A gente precisa ter muito cuidado e a cada dia mais do uso consciente da água, né? Um recurso, é o recurso ou dos mais vitais, né? Para a espécie humana e todas as outras, e às vezes tão maltratada, né? Então, o consumo consciente, a economia de água. E aí, quando a gente vai para o território, pensando agora no território, né, aqui no entorno do parque, claro que essas atitudes também, quando você visita a unidade de conservação, né, traga seu lixo de volta, esse tipo de ação, cuidado, não retire nada da unidade quando está lá visitando o parque, né, faça só suas fotos e tudo. Mas quando a gente vai para o território, e aí pensando agora na zona rural dos municípios, né, o cuidado com a proteção da mata ciliar, o cuidado da proteção com as nascentes. Então, essas áreas, esses fragmentos de floresta são tão importantes que eles ainda guardam alguma biodiversidade, eles são importantes para conectar esses fragmentos ao parque, e aí também você tem a proteção da fauna, das aves. Acho que cada um fazendo um pouquinho no seu dia a dia, na sua rotina, a gente pode ter um meio ambiente muito, muito mais bem cuidado, em benefício do próprio homem e de todas as espécies que estão no planeta, que têm o direito à vida, né? Uhum. Para você que ligou o rádio agora, né, ou abriu o YouTube nesse momento, estamos conversando aqui com o Valdomiro de Paula Lopes, chefe do Parque Nacional do Caparaó, e com a jovem Raquel Fernandes, engenheira florestal, que é bolsista de apoio científico, está lá também atuando no Parque Nacional do Caparaó, Pico da Bandeira, né? O crescimento do turismo em nossa região, principalmente nos municípios de Espera Feliz e Dores do Rio Preto, cresceu muito nos últimos anos. A cada dia, inúmeros empreendimentos estão surgindo, pousadas, restaurantes, cafeterias, que além das belezas naturais e dos cafés especiais, atraem inúmeros turistas. Como você avalia esse crescimento? Está sendo de forma ordenada? Essa semana mesmo, né? Conversei com um empreendedor lá de cima, falou que chegou no domingo, não tinha quase nada aberto, porque acabou tudo na quinta, na sexta, no sábado, que o povo invadiu no feriado. E o bicho está pegando em cima do lado bom, graças a Deus. Sim. Sem dúvida, a vinda, né, dos turistas na região, o turismo como uma atividade econômica é bem-vinda, se somando à cafeicultura, que é o forte da nossa região, né? E o turismo conversa muito bem com essa questão do turismo rural, dos cafés especiais, que também é algo crescente. Então você tem aí valor agregado à produção do café. Tudo isso é muito positivo, sem dúvida. O que nos preocupa um pouco é como isso está sendo conduzido, ou seja, o ordenamento dessa atividade. Naturalmente que a gente tem inúmeros e entendo que sim, a maioria dos empreendimentos com cuidado com a questão do meio ambiente, com os recursos naturais, mas a gente vê também algumas situações de intervenções que podem levar ao impacto, né, ao impacto ambiental. Então, isso nos preocupa, e aí precisamos muito dos órgãos públicos competentes atuarem, né, nos territórios, né? Então aí a gente precisa do Estado, a gente precisa, claro, da União, mas precisamos do Estado atuante, precisamos dos municípios, das secretarias atuantes, para que a gente consiga conciliar esse desenvolvimento com a conservação do ambiente natural.
de que seja o tal do desenvolvimento sustentável tão buscado, né? Porque uma coisa que a gente precisa ter, eu entendo assim, particularmente, muito cuidado, por exemplo, com o parcelamento irregular do solo, que eu vejo como algo problemático, algo que requer um cuidado especial, para que a gente não tenha a descaracterização do ambiente rural. Que um dos grandes atrativos da nossa região é, de fato, esse ambiente rural, a paisagem rural, né? Então, ninguém deseja, eu acho que ninguém deseja que isso seja descaracterizado, que a urbanização seja excessiva e que você acabe perdendo esse atrativo, que é a própria paisagem, né? Tem que ficar de olho, né? O pessoal chega lá igual tatu, né? Sai cavucando, tem que saber se está dentro da área de proteção do parque, né? Tem muitas pessoas que às vezes ou não tem conhecimento ou na esperteza, né? Acaba querendo comprar um terreno ali e começar a querer mexer já em área do parque, né? Coisa que não pode. Sim, e tem maneiras e maneiras de se fazer, né? Então, se você, por exemplo, vamos fazer um exemplo básico, abre uma estrada, se ela é bem locada, se ela tem uma orientação técnica, ela pode ser estável. Se você faz algo de uma forma não planejada, você pode causar um impacto muito grande. Geralmente, o que você vai ter? Estradas rurais, você vai estar impactando o quê? Os cursos d'água. Então, está tudo amarrado, né? Quantos graus tem dado lá esses dias? Qual foi a mínima? Então, o frio, enfim, chegou, né? E nós estamos vivendo tempos de aquecimento, enfim. Nós mais antigos, né? Estávamos acostumados com o clima, o frio demorou a chegar esse ano em especial, né? Mas tivemos essa última onda, vem esfriando, e o parque já oferece ou já experimenta temperaturas negativas no Pico da Bandeira. Não tenho números exatos, mas no acampamento do Terreirão, por exemplo, até foi bastante divulgado, né? Chegou a 0 grau, então teve bastante formação de gelo e, com certeza, na parte alta, há coisa aí de negativos e, com certeza, a sensação térmica, né? Quando você está no ambiente lá no Pico da Bandeira, por exemplo, sujeito aos ventos ainda mais baixas, né? Então, quem vai também para acampar e ver o nascer do sol, para ver o nascer do sol tem que estar acampado, né? Que é o pernoite. Tem que estar bastante preparado para essas temperaturas mais baixas que são também em si um grande atrativo, né? Nessa época do ano. Assim como as cachoeiras no verão, agora o frio e a paisagem. Já subiu o pico quantas vezes, Valdomiro? Umas dezenas, já perdi a conta. Como eu disse no início, eu sou de Alto Jequitibá, né? Você sai de lá, tem que vir na portaria de casa, você vem por lá mesmo, né? Em vez de vir de carro. Eu gostaria, mas o tempo não permite. Eu cresci eu sou criado em um sítio, né? Meus pais ainda têm sítio. E eu nasci, fui criado em roça e tal. E lá eu avistava a Serra do Caparaó e já era fascinado. E, na verdade, eu fui atrás de estudar, de ser engenheiro florestal, tudo por causa do parque. E aí eu visito o parque desde 85, desde os 15 anos. Subo o pico desde aquela época. Então, assim, um grande número de vezes e sempre é uma experiência única e muito, muito legal. Não quero desanimar ninguém, tá, gente? É coisa minha, tá? Eu já subi o pico, já falei isso aqui uma vez, já subi o pico 8 vezes, 2 vezes pelo Alto Caparaó e 6 pela Pedra Menina. E passei mal 3 vezes. Desmaiei uma, mas foi tudo sob controle, foi aquela fraqueza, né? De momento ali e tal, e 5 minutinhos, respirando fundo, recuperei, desci, hoje estou aqui falando para vocês, graças a Deus. Mas essa fala a mim não vai impedir que você vá. Né? Vai tranquilo, que é top. Aquela sensação que quando chega, você está lá em cima, sentindo aquele frio, oh meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Aí você chega lá embaixo, gente, a sensação é ao contrário, vamos subir de novo, eu quero subir, o ano que vem eu volto. E é uma sensação única, é maravilhoso subir o Pico da Bandeira. Nós já estamos finalizando aqui a nossa conversa, agradecê-los por estarem aqui. Só uma última perguntinha, a Cachoeira do Aurélio, né, ela está localizada em que município, Valdomiro?
Então, a Cachoeira do Aurélio está exatamente ali junto da divisa de Caparaó com Espera Feliz. Então ela é nossa. Acho que podem sim se apropriar. Porque certo dia um rapaz falou que a cachoeira era nossa, então... eu teria que verificar o exato limite dos municípios. Eu acho que ela é dividida por Espera Feliz e Caparaó. Ela está ali no limite. Uhum. Mas é belíssima. Tem uma né? unhazinha ali que dá no nosso sim, município, sim. então é tudo nosso. A água é uma só, então se mistura. Gente, para você que é pai, para você mãe, para você adolescente, esses dias teve uma criança de 5 anos que subiu, né? Saiu até a matéria sobre ela. Sim. Mas eu não consigo subir o Pico da Bandeira, mas você consegue ir de carro até os 7 Pilões, até a Cachoeira da Farofa, do Aurélio, e passar um domingo lá. Pode, não pode? Sim, claro. E com a família, vai de carro até lá, tem que ser um carro bom, né? São subidas lá que são pouco íngreme demais, né? Mas dá para chegar de boa, você passar um domingo, pode fazer lá um piquenique. Um piquenique? Sim, sem dúvida. Desde que pode traga passar o o dia embora, né? Desde que traga o lixo. Lembrando que também não é permitido bebida alcoólica no interior do parque. Então, não adianta levar escondido, que não deve. Aqui. Lá vamos para fazer um passeio bastante saudável, garrafa bastante de família. Café pode levar. Com certeza, devem, então. né? Mas às vezes as pessoas ficam muito focadas ao Pico da Bandeira, mas você tem várias outras opções, né? Nessas áreas, como ali na Macieira, que é um ponto um pouco mais de acesso um pouco mais facilitado por Dores, né? Lá na Tronqueira, o Vale Verde, em Alto Caparaó. Aí uma caminhada, por exemplo, até o Terreirão, é uma caminhada relativamente tranquila, leve, e você já consegue experimentar aquele ambiente de montanha, né? Vamos valorizar aqui como montanha, né? Já a paisagem das áreas dos campos de altitude. Ou se você está na Casa Queimada e faz uma caminhada ali até a Pedra das Duas Irmãs também, você tem uma paisagem que é deslumbrante, né? Um visual da serra pro lado do Espírito Santo, pro lado de Minas. Cachoeira do Aurélio, quando você chega assim, aquela borda infinita, também. Né? Lindo. Então são várias opções, né? Eu quero conhecer a Farofa, diz que é do lado ali, mas até hoje eu não... Logo acima do... Sempre quando eu fui com alguém assim que era medroso igual eu, né? Então, quero chamar meu amigo Ricardo Canibal uma hora, o meu amigo Rogério Ribeiro, que conhecem bem, sabem, né, desses lugares. Gente, conhecer o Parque Nacional é maravilhoso. Conheça você também que ainda não teve essa oportunidade. Como eu falei agora aqui, um dia eu fui com a minha sobrinha, né? Na época tinha 2, 3 anos de idade, até a Macieira, ficamos ali, fomos nas 7 Pilões, tudo com muita responsabilidade e cuidado com as crianças, e até nós mesmos adultos, tá? Que é bom demais o Parque Nacional, esse assunto muito bacana de hoje, falando sobre o meio ambiente, falando sobre esse monumento histórico maravilhoso que nós temos que abraçar e dar muita credibilidade e confiança, né? Que é o Parque Nacional do Caparaó, que é visto pelo mundo inteiro, turistas de todo o planeta, do planeta todo, de todos os países, né? Vêm ao Parque Nacional do Caparaó, pertinho de nós. Nós somos o Parque Nacional do Caparaó, né? Obrigado por vocês estarem aqui. Deixe as considerações finais, algo que queiram acrescentar nesse momento. Eu gostaria de acrescentar que eu acho que foi bastante pertinente nessa vinda aqui hoje para falar especificamente das espécies exóticas invasoras, porque eu esqueci de falar que elas são uma das maiores ameaças à conservação da biodiversidade em nível global. Elas são uma das principais causas de perda de biodiversidade e extinção de espécies no mundo. Então, é um assunto bastante importante, né? Que, assim, por exemplo, né, uma espécie aí que é exótica também, que pode ser invasora, é o eucalipto, né? E a gente sabe que o entorno aqui tem bastante eucalipto, né? Do parque todo, né? Mas uma coisa é você plantar o seu eucalipto ali na sua propriedade. Outra coisa é ali dentro do parque. Então, dentro do parque, que é uma área que é para ser uma área de proteção, né? De conservação da natureza. Então, ali a gente não deveria ter espécies exóticas invasoras. Então, por isso que também a importância desse projeto. E eu agradeço novamente aí o espaço e a disponibilidade para falar sobre isso. E conto com a colaboração das pessoas, né? Aí nos contatos que eu enviei, que eu falei, né? Sobre
do parque, né, para poder nos relatar, né, a ocorrência de javali, e também para alguma dúvida que tiverem sobre o projeto, né, podem também entrar em contato com a gente. Sim, o trabalho da Raquel é muito importante e ele veio num momento especial, porque nós já somos bastante sobrecarregados, né? E tivemos essa oportunidade de recebê-la, ela está conosco por ainda mais um tempo, para iniciar um trabalho que é fundamental para a conservação da biodiversidade, que é o controle das espécies exóticas invasoras, a resposta rápida a uma ameaça como a questão do javali. E agradecer aqui a você, Rômulo, a Meire, agradecer à Rádio Café FM pela oportunidade de, nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, estar falando com a população. Reforçar o convite para que visitem o Parque Nacional do Caparaó. Estamos lá de portas abertas, de braços abertos para recebê-los. O parque é um patrimônio de todos. Muito bom, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia da Ecologia, e conversando com a gente aqui, o Valdomiro de Paula Lopes, meu parente, chefe do Parque Nacional do Caparaó, e a Raquel Fernandes, engenheira florestal, bolsista de apoio científico. Vá sim visitar o Pico da Bandeira, gente. Só levar a blusa. Não esquenta com frio, não. É só levar a blusa, agasalho, comida correta, alimento correto para você se alimentar lá em cima. Toma um bom banho aqui em casa, pra você não precisar de tomar banho lá em cima de noite, pode acampar, pra você ficar de boa, né? E é isso. Parque Nacional, Pico da Bandeira, é tudo de bom. Essa foi a nossa entrevista de hoje. Agradecer você que está ouvindo a gente pelo rádio, também através do YouTube. Os nossos agradecimentos. Quarta-feira tem mais um Fala Sério. Você ouviu? Aqui na Café. Fala Sério. De volta na próxima semana, aqui na Café. Outono. Entre no clima. Café FM.